ao Senhor mais uma vez, amém? Você está aqui hoje com causa disso. Porque Deus mandou e você veio, amém? Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Boa noite, Igreja do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Igreja do Amor de Cristo. Boa noite a todos que nos acompanham à distância. Boa noite às pessoas que estão ao nosso redor. Boa noite, Igreja de Jesus Cristo, amém? Eu convido a todos a abrir a escritura comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Pastor, eu estou sem Bíblia. Posso pedir uma Bíblia emprestada? Pode. Levanta a mão, tá? Que a diaconisa ou os auxiliares vão emprestar para você. Se você quiser, você pode compartilhar também com a pessoa que está ao seu lado, tá? Não se preocupe. Fique tranquilo em relação a isso, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso... Vou chegar lá. Nós estamos começando, nesse domingo, uma campanha, tá? Para quem ainda não sabe. São os domingos do perdão. Perdão parece algo simples, algo fácil para algumas pessoas. Mas o verdadeiro perdão, o perdão espiritual, aquele que é o de Deus, e é isso que nós vamos falar hoje aqui, é aquele que provém do Pai, tá? Esse é o verdadeiro perdão. O perdão, ele provém, na verdade, de Deus, ele não é propriedade do ser humano. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, porque se fosse originário de nós, como nós que praticamos o pecado poderíamos resolver? É por isso que Jesus morreu na cruz, na verdade, né? O ser humano não conseguia dar conta dessa situação. Entende? O ser humano não podia resolver isso. O ser humano, nem outra criatura. Deus podia mandar profeta, podia mandar anjo, podia... Sim, ninguém dá conta. Ninguém tinha como pegar a humanidade toda, né? Imagina, gente, o pecado da humanidade toda. O meu, o seu... Eu não estou falando aqui de certo e errado. Estou falando mesmo da nossa de tudo. Cada iniquidade, isso tem uma diferença. Quem quiser depois me perguntar, pode perguntar. Mas Deus foi lá e resolveu tudo. Ele foi lá na cruz e está consumado. E ali, toda a acusação, Jesus, na carne dele, as enfermidades, o castigo que nós merecíamos, que eu merecia, né? Foi levado sobre ele e o mal morreu ali junto com ele. Ele se expôs por nós. Então o preço do perdão é um preço muito alto. E é por isso que ele é de propriedade de Deus. Deus o comprou para nós. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra e nós pedimos ao Senhor agora que se revele, porque o Senhor é a Palavra. Por isso, Espírito Santo, nós neutralizamos aqui em Teu nome toda a obra da criatura. E o Senhor, que é o Filho de Deus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, que todas as obras da criatura sejam destruídas e somente as obras do Criador permaneçam e se manifestem, a partir de agora e para sempre, na vida de todos aqui presentes e que acompanham esse culto, e nas nossas casas e famílias, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 12, aliás, capítulo 6, verso 12, por favor. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Acho que melhorou agora. Coisas técnicas, né? Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 12. Jesus, ele foi ensinar para os discípulos como se devia orar. É a famosa oração, né, do Pai Nosso, né? Ele ensina... A oração do Pai Nosso realmente é uma oração completa, né? E no verso 12 ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, em algumas traduções ofensas. Qual que está certo, pastor? As duas, tá? Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós... Exatamente. Assim como nós perdoamos ou temos perdoado aos nossos devedores. Se você seguir o texto,
você vai ver que Jesus ele encerra a sua oração fazendo um comentário muito forte. Ele diz assim: porque se vós não perdoardes aos pecados dos outros, o Pai não vos perdoará. Olha só, isso é muito forte. Então, na verdade, o perdão, né, ele é concedido para que nós o liberemos, mas ele não é originado de nós. E o que isso quer dizer, pastor? Quando nós temos esse entendimento, nós percebemos que primeiro nós fomos o quê? Perdoados. Muitas pessoas gostam de falar sobre milagre. Amém? Nosso Deus é o Deus de quê? De milagre. A especialidade de Jesus é milagre. Mas o maior milagre que uma pessoa pode receber na vida é ter os seus pecados o quê? Perdoados. Porque nós merecemos? Não. E quando nós temos a consciência da graça, e isso quer dizer graça, tá? Favor imerecido. Quando nós temos a consciência que nós somos perdoados sem merecer, e isso nos foi concedido pelo Pai. E isso é tão maravilhoso, gente, tão maravilhoso, que se Deus ele te deu o perdão, quem vai dizer o contrário? E é por isso que o inimigo ele fica o quê? Furioso, que a função dele é acusar. E quando Deus dá o perdão, e é uma coisa interessante, tem alguém que dá área de direito, alguma coisa assim? Vocês sabiam? Porque existe o indulto. Alguém sabe o que é indulto? Indulto é quando se dá o perdão para uma pessoa que foi sentenciada a alguma coisa. O indulto ou perdão tem uma condição. É muito interessante. Quando eu estudei isso, eu achei interessante, porque é tão espiritual. É liberado o perdão, mas o sentenciado tem que aceitar. Se ele não aceitar, ele continua preso. Que interessante, né? Se o cara for doido, ele vai querer continuar preso? Mas é uma condição estabelecida. O juiz ele concede o indulto, que pode ser solicitado, em alguns casos, normalmente no final do ano, né? Natal, Ano Novo, se dá indulto. O presidente costuma liberar até no diário oficial pessoas que receberam perdão, né? O indulto. Alguns crimes não podem receber, mas outros podem, né? Aí tá lá. Mas a pessoa tem que aceitar. Se ela não aceitar, ela continua. A própria pessoa vai ficar na cadeia se ela quiser, Olha para você ver como o perdão ele é tão misterioso. Ele não pertence a nós, ele é liberado por Deus, mas nós temos que aceitar. Você sabia que tem gente que não se perdoa? Não se perdoa. Deus já perdoou ela, sabe? Deus já justificou ela. Deus falou, vai em frente, eu sou contigo, isso é passado, você já resolveu. Eu vivo pregando isso. Nós devemos satisfação da nossa vida para Deus. Acerte suas contas sempre, primeiro e exclusivamente com... Se você resolver a sua situação com Deus, acabou. Depois, se alguém falou alguma coisa, paciência. Você já fez o mais importante. E é sobre isso que nós vamos pregar hoje. É o perdão de Deus. Nós temos que nos preocupar acima de tudo com isso. Entende? Muitas pessoas não sabem que o perdão pertence a Deus. Elas querem ser perdoadas pelas pessoas, elas querem ser aceitas pelas pessoas, elas se sentem mal por ter praticado alguma coisa, ou elas sentem raiva por alguém ter feito algo com elas, mas elas não entendem que isso não depende delas. Isso depende única e exclusivamente do Senhor. Não cabe a nós decidirmos quem deve receber ou não o perdão. Sabe? Isso é muito importante. Entender que o perdão ele não pertence a nós, ele é propriedade exclusiva de Deus. E quando nós liberamos o perdão, isso é feito por amor a Deus, porque é um voto de obediência, porque o Pai pediu para você isso. Jesus falou, porque se vós não perdoardes, não é? Vocês viram a oração que Jesus ensinou? Perdoa-nos, né, as nossas dívidas, assim como nós, né? Então, na verdade, você perdoa como você foi perdoado. Você quer imitar, né? Olha que coisa interessante. Tem tanta gente querendo imitar Deus de diversas formas, né? Você pode imitar o seu pai, e é por isso que você pode se chamar de filho de Deus fazendo isso. Mas, pastor, eu não quero. Eu estou com ódio da pessoa. Estou com ódio mesmo, pastor. Se eu pudesse, eu pegava a cara dela e esfregava ele no asfalto agora. Eu, sei lá, pegava e... Entenda, você é humano. Existem certas feridas que demoram para cicatrizar. Vamos botar isso na prática? Uma coisa é você furar o dedo no alfinete.
Outra coisa é você levar uma facada. Você concorda comigo que o dedinho do alfinete, acho que é amanhã, já deve estar, acho que nem é amanhã, nem em pouco tempo, a facada, você vai sentir eu não sei se alguém já cortou, dá um nervoso, né? Além de sair mais sangue. Tem certas feridas que demoram a cicatrizar. E você precisa entender isso. Não é você que não está conseguindo liberar perdão, você só está ferido ainda. E isso é normal. Você precisa trazer para Deus essa ferida, para Deus o quê? Fechar. Porque um ferimento na alma é uma coisa muito séria, gente. Hoje em dia as pessoas não entendem isso. Você olha a pessoa por fora, ela está ótima, mas por dentro a alma dela está toda ferida. Sabe? Traição, injustiça, sabe? Maldade, mentira, tanta coisa. Você está todo ferido por dentro. Aí vem alguém falar de perdão com você. Aí você fala, não consigo. Claro que você não consegue, você está machucado. Então vocês conseguem diferenciar uma coisa da outra? A sua ferida é uma coisa, tá? E isso também tem que ser respeitado. O Senhor vai tratar das suas feridas. Vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor vai tratar as suas feridas. Mas com relação ao perdão, esse entendimento vem. Senhor, não é porque eu quero, eu nem concordo na verdade, e eu acho que a pessoa nem merece, que a pessoa merecer um belo de um castigo, mas é por causa do Senhor, não é porque eu quero não, que eu libero perdão sobre a vida da pessoa. Ô glória, quando isso vai, tu não tem noção. Isso é uma coisa muito poderosa, porque você está buscando isso lá do céu, isso está passando por você, e isso vai. E você está percebendo que você não está sendo hipócrita? Porque por isso que muita gente fala, eu não vou ser hipócrita, eu vou perdoar com raiva. Não, você está ferido, isso não é hipocrisia. Hipocrisia é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, você usar uma máscara, entendeu? Você ser um personagem, ser outra pessoa. Agora você reconheceu diante de Deus que você continua machucado. Se dependesse de você, você pegar esse machucado seu, você fazer 10 vezes mais na pessoa. De tanta raiva que você ainda está. Mas a necessidade do perdão é um pedido de Deus. E você reconhece que a vontade de Deus é maior do que a sua dor. Olha que coisa tremenda. Você não está negando a sua dor. Por isso que você não é hipócrita. Entende? Você reconhece a sua dor. Você apresenta a sua dor para Deus. Mas você fala, Senhor, maior em mim é a vontade de te obedecer do que essa dor, por maior que seja. Vai, perdão, vai. Vai logo antes que eu mude de ideia. Vai, perdão. E a gente libera. E aí Deus ele vai fazendo coisas na nossa vida, gente, indescritíveis, você não tem noção, tá? E aí que é um grande mistério. Hoje nós viemos aqui reivindicar uma coisa que Satanás não quer que você tenha ciência, que é o perdão do Pai. Sabe? Tem muita gente se culpando por coisas. Ah, mas se a pessoa não me perdoar, aí é com ela. Porque se você receber o perdão de Deus, mas eu tenho que pedir perdão à pessoa, isso é algo que você pode trabalhar com Deus, tá? Porque tem muita gente que tem um problema muito sério com perdão, e até igrejas ou religiões fazem isso, elas ritualizam o perdão, que você tem que chegar, oi colega, olha só, lembra daquele dia que eu pisei no teu pé, aquele lá, me perdoa, me dá um abraço, né? Aquele, né? Você não tem que ritualizar o perdão. Por isso que as pessoas acabam vendo como hipocrisia. Não ritualiza isso. Entende? Por isso que você tem que primeiro se acertar sempre com Deus. Aí, você fala com Deus. Senhor, eu peço perdão a essa pessoa. Você está resolvendo o teu assunto todo o quê? Com Deus. Se o Senhor quiser e me der essa oportunidade, porque a pessoa pode tomar como afronta isso, vocês sabem, né? Ela está com raiva, você vai lá pedir perdão, você vai lá, cara de pau, tá vindo falar comigo, porque eu não sei. Tem gente que é assim, eu estou falando com vocês, o ser humano ele é estranho. Você vai lá pedir perdão à pessoa, você está vindo, você chegar, né? Vai me pedir perdão, e ainda vai falar, eu não libero perdão porcaria nenhuma. Tá bom. Por isso que eu estou falando que não pertence o quê? A nós. Entende? Só é você se posicionar em necessitar do perdão, e você trazer isso para Deus e resolver, Senhor, eu peço perdão ao Senhor. E eu peço perdão àquela pessoa também, perante o Senhor. Você tem que resolver isso no altar, gente, nas tuas orações. Se o Senhor me der a oportunidade, se for a tua vontade, eu vou até essa pessoa.
Se assim o Senhor quiser, se não for afronta para ela, porque minha vontade não é afrontar ninguém, eu não quero afrontar ninguém, Senhor. Eu quero resolver essa situação. Compreende? E Deus, Ele é muito bom em resolver situações. A gente que complica. O ser humano gosta de quê? Ritualizar tudo. Tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito não é culto, se não for desse jeito não é louvor, se não for desse jeito não é perdão. Quem foi que disse isso? Deus falou que o perfeito louvor vem das crianças. Já viu criança cantando? Quem já viu no Facebook? Onde tem perfeito louvor nisso, gente? Pelo amor de Deus. Mas porque Deus vê sinceridade. Criança tem pecado? Pureza de coração, né? Mas a Bíblia diz que já nasce em pecado. Sim, mas é a carne que a Bíblia fala. A nossa carne está lá em Salmos, né? A nossa carne é cheia de engano, né? Mas a consciência do pecado, a gente fala que o batismo tem que ser, né, de 10, 12 anos para 12 anos, na verdade, para cima, porque a pessoa nem sabe o que é pecado. A pessoa nem sabe o que é. Entende? Então, na verdade, Deus, Ele se agrada com a sinceridade. Nós até falamos isso aqui na reunião de oficiais. O nosso segredo, que as pessoas não entendem, né, não é um louvor, né, como é que eu vou dizer? Lá, cheio de técnicas, né? Não é... Uma vez mandaram para mim, descobri o segredo de vocês, é aquela frase que está lá na porta da igreja. Não, existe um grande mistério ali. O segredo de vocês é a oração. Sabe qual é o nosso segredo? A sinceridade. Não é a perfeição. É disso que Deus se agrada. Entende? Então, como nós não merecemos o perdão de Deus pelos nossos pecados, da mesma forma, nós repartimos esse favor imerecido e reconhecemos isso, para sermos como o nosso Pai, o quê? Celestial pede. E realmente sermos filhos dele. Tá? Mas eu queria que você também enxergasse o perdão a seu favor, sabia? Hoje nós estamos falando especialmente em receber o perdão de Deus. Porque muitas pessoas acham que elas têm que resolver as coisas aqui na terra primeiro. Não. Não tem. E quem já morreu? Como é que fica? Eu já vi uma religião que fala que você tem que ir até a cova lá. Até cova, gente. Vai ficar com um defunto. Vai ficar o defunto lá. Não é perdão o que você? Carne seca, é osso podre. Tá pedindo perdão para uma coisa que já está morta? Não faz sentido isso. Por isso que eu estou falando que a gente tem que resolver isso com o Senhor. Sabe? Ritualizando essas coisas. Não. Nada contra. Sabe? Mas assim, não faz sentido. Você está ritualizando algo que é muito maior do que isso, é maior do que a morte. Gente, isso venceu a morte. Você tem noção disso? Venceu a morte. É algo muito poderoso. Tá? Então você tem que ver o perdão a seu favor também. É engraçado porque Jesus fala que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Realmente, nós somos muito bobos assim. Nós, filhos de Deus, somos muito bobos assim. E a gente não entende que favor imerecido, a gente não raciocina, gente, eu não mereço. Mas é um favor que Deus me dá. Então isso está, como se diz literalmente, a meu favor. Então eu tenho que usar isso a meu favor. Então pensa, né? Por isso que você tem que ter um relacionamento com Deus muito próximo, muito constante, muito presente. Entende? Porque Deus, Ele não está apenas aqui para você sentir uma coisa boa. É claro, nós temos que sempre, a cada culto, voltarmos diferentes como nós chegamos. Eu, pelo menos, tinha essa fé. Botei o pé na cara de Deus, eu nunca volto da mesma maneira que eu cheguei. Amém? Amém, gente? Amém. Então eu tenho essa fé. Mas quando a gente tem esse relacionamento com Deus, Ele começa a tratar diretamente conosco. Cada pessoa tem um processo. Nós estamos falando sobre isso aqui no culto de quarta-feira. Cada pessoa tem um processo. Deus não joga as pessoas na prova para reprovar as pessoas. Ele joga as pessoas para aprová-las. É só você permanecer o quê? No teu processo. Entende? Porque o objetivo de Deus não é te reprovar. Tem gente que pensa que Deus fica lá assim, vou botar ele na prova, eu vou jogar ele num deserto, vou jogar ele num vale, vou ver se ele vai conseguir. Claro que a gente não consegue. Nós não conseguimos, nós somos criaturas falhas. O entendimento que nós temos que ter, né, e uma confiança tremenda em Deus, é que Deus está colocando a gente num processo de aprovação, e nós vamos permanecer nesse processo, porque Deus, na verdade, olha a confiança abraânica isso, né? Igual de Abraão. Não, eu sei que Deus me ama. Deus não está fazendo isso para o meu mal. Deus está fazendo isso para eu ser aprovado. Eu vou continuar nesse processo, porque eu vou ser aprovado. Eu não vou sair do meu processo.
Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu quê? Legado. Não compara a tua vida com a de outra pessoa, não. A tua vida é a tua vida, você sabe quais são os teus problemas, a outra pessoa não sabe. Aí ela vem te ensinar, não sabe de nada da tua vida. Entendeu? E outra coisa, uma coisa é problema para alguém, mas pode não ser para outra, entende? Isso é comum acontecer. Tem coisas que você fala, poxa, aconteceu comigo, a pessoa, que bobeira. Mas para você não é bobeira. Aquilo te feriu, entende? Cada um tem uma reação e um legado de vida diferente, nós temos que respeitar isso. Compreende, sim ou não? Por isso que o perdão vem a nosso favor. Veja dessa forma, que o objetivo principal do perdão é combater tudo o que nos faz perder a alegria, sabia? Esse é o objetivo do perdão. Combater o que nos faz perder a alegria. É por isso que é muito importante buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, Deus vai mostrando para nós, olha só, isso aqui que está tirando tua alegria. É isso que está deixando você doente, é isso que está te confundindo. É isso que está deixando você com dúvida. Eu até falei sobre isso hoje também. Dúvida não é você não entender algo. Dúvida é um espírito, sabia? A dúvida, ela é contrária à fé. É quando você começa a pensar assim, será que esse relacionamento que eu tenho é de Deus? Será que o que eu estou fazendo realmente é de Deus? Será que Deus me ama mesmo? Você começa aquele monte de dúvida. Isso é um espírito, sabia? Isso vem da caixa da incredulidade. Repreende isso, tá? Se você confia em Deus, Senhor, se esse lugar que não é de Deus, me leva embora, eu nunca mais coloco os pés aqui. Amém. Pronto. Igual uma vez. Estava lá em Porto Alegre. Estava correndo na frente da igreja, né? E uma senhora de uma outra denominação passou. Eu estava muito aborrecido, gente. Muito aborrecido por causa de uma situação. Toda semana eu quero fechar isso aqui. Brincadeira, tá? Estava muito aborrecido. Tinha acontecido muitas coisas ali na vizinhança e tudo. Porque Deus, quando abriu essa igreja, nos expôs muito. Nós ficamos na principal, no centro de Porto Alegre, assim, de frente. É como se fosse, sei lá, Presidente Vargas. De porta para rua, assim, muito exposto, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Todo mundo que para, não tem como não ver a gente. Sabe aquele louvor como um farol que brilha? A igreja está ali, assim, muito exposta, sabe? E aconteceu muitas coisas, eu estava aborrecida, passou uma dona, olha, moço, eu estou orando para essa igreja fechar. Eu falei assim, eu também. Eu tomei um susto, assim, sabe? Não adianta. Aí depois até ela passou lá para conversar comigo. Ela falou, como assim você está orando? Eu falei, não, eu estava chateado naquele momento, porque eu estava falando realmente, meu Deus, sobre tudo, não é possível. Isso que tudo está acontecendo, né? E Deus falando, deixa comigo. Deixa comigo. Porque, gente, se essas portas vão ficar abertas pela força do nosso braço, não adianta que não vai ficar. Já estou falando para vocês. Aliás, nem vale a pena insistir nisso. Entendem? Não vale. É o quê? Mais uma igreja? Tem uma opção. Entende? Quando essa igreja for aberta, foi o que eu pedi para Deus. Não é que a gente é melhor que ninguém não, tá? Nós não somos. Nós somos iguais ou até piores, tá? Mas se for fazer o que todo mundo faz, igual, não precisa. Estou falando com você, não precisa. Tem tantas aqui perto, até mais bonitinha, né? Que a gente está começando aqui. Nós começamos em dezembro, né? 6 meses, que gracinha, né? 6 meses, né? Foi dia 12, eu acho. Então, 6 meses, já deu 6 meses aqui, o Rio de Janeiro, né? Eu tenho teclado, ó, show de bola, hein? Então, pra você ver, assim, e eu não forço. Eu sou uma pessoa que persevera, sabe? Mas eu não forço muita barra com as pessoas. Como eu entendo que cada um tem o seu processo, eu entendo e eu não vou negar a pessoa de falar a verdade para ela. A verdade que eu falo é a palavra de Deus, né? Veio um moço ali, não foi? Mandou abrir a Bíblia em um monte de lugar. Foi, eu abri. Vamos lá. Né? Tudo. Comeu bolo, tomou café, acho isso mó barato, né? A pessoa vem, toma café, come bolo, toma um monte de coisa, depois vamos lá, o que passar se você quer perguntar? E fomos conversando, né? E tudo e tal coisa e tal, né? Fomos conversando. A pessoa, se ela tem fome da palavra, eu converso. Se for fariseu querendo igual fazer com Jesus, tentar, não perde nem tempo. Não perde tempo porque a pessoa não quer se aproximar da verdade. Ela quer, na verdade, fazer metralhadora de versículos, viu? Manda de lá, pá. Isso não vale nem a pena se perder tempo, tá? Mas olha, veja o perdão como uma coisa a teu favor. Isso é para combater o que vai você perder a alegria.
Sabe, às vezes você está com a tua alegria retida no coração, você está triste, porque você está entulhado de coisas dentro de você que precisa do perdão de Deus, sabia? E às vezes você acha que você precisa do perdão das pessoas. E não é das pessoas que você precisa do perdão. Primeiro você precisa do perdão de quem? De Deus. Ah, mas o assunto é do passado, o negócio. Pois é, você tem que resolver isso com Deus. Mas foi com uma pessoa de carne e osso. Não tem problema. Resolva primeiro com Deus. Mas, pastor, é uma situação muito complicada. Não tem problema. Resolva isso com Deus. Não tem nada que é complicado para Deus. Ele vai lá e descomplica. Sabe? Deus nunca falha, gente. Quando Ele nos pede obediência em alguma coisa, Deus ele não falha. Se Ele falou assim, faz isso. Olha, eu digo por experiência própria. Tem coisas que Deus me pediu para fazer, que eu falei assim, gente, né? Eu não vou fazer isso não. É sério, gente. Uma das coisas foi abrir essa igreja. Mas eu sou doido. O Rio Grande do Sul é uma igreja. Se eu moro aqui no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, Deus, eu não vou fazer isso não. Ninguém. Eu falei, olha, mas quantas vezes? Eu fiquei 1 ano falando isso para Deus. 1 ano! Ninguém de bom senso faz uma coisa dessa. Aí Deus respondia, por isso que eu escolhi as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias do céu. E eu falando, Deus, ninguém vai entender. Eu falei assim, quem foi? Eu estou pedindo autorização, eu preciso. Aí Deus foi engrossando o caldo comigo, né? Eu preciso de autorização de alguém para fazer o que eu quero? E Deus foi engrossando. E quando o Pai está, olha, quando Deus está determinado a fazer uma coisa, sai assim, Ele vai fazer. É por isso que muita gente não sabe se relacionar com Deus. Elas não entendem que Deus é soberano. Deus não precisa de ninguém que explique Ele, ninguém que defenda Ele, ninguém que, sabe, Ele vai fazer, acabou. Porque Ele é Deus. Entende? E se Ele te dá uma garantia, faça isso. Você está debaixo de uma palavra, ok? E você obedece, Deus ele te garante. Não só se garante, como Ele te garante. E por isso que é muito importante você buscar esse relacionamento com Deus. Porque o ser humano ele quer muito entender as coisas. Ele quer muito ter o controle das coisas. Ele quer muito saber das coisas. Só que entenda uma coisa, não tome isso como ofensa, mas Deus não nos deve satisfação de nada. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Entende? Ele vai lá e vai fazer. Ai, pastor, cruzes? Pois é. As pessoas querem entender e tal. Se você quiser, você pode orar. Senhor, se o Senhor quiser me dizer o porquê, mas fica a decisão do Senhor. Aí já é diferente como você está falando com Deus. Tem muita gente que fala assim, porque Deus é obrigado, Deus não é obrigado a fazer nada. Ah, mas Ele é obrigado a cumprir a palavra dele. Gente, não, Ele não é obrigado. Ele se compromete a cumprir a palavra dele. O ser humano tem uma relação com Deus às vezes tão sem noção. Vou botar Deus na parede. Botar uma faca no pescoço de Deus. Tá boa. Desculpa. Saiu. Você não tem noção, sabe? Não tem noção. Deus falou para Jeremias assim, Jeremias, o que é que tu vês? Aí Jeremias falou assim, vejo uma vara de amendoeira. Ele falou assim, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus, Ele mesmo se responsabiliza em cumprir a palavra dele. Ele está falando, eu me garanto para cumprir o que eu falo, não é porque eu sou obrigado, não. E se Ele te põe debaixo de uma palavra, Ele te garante também vai cumprir. Então você analisa, poxa, eu ando, né, com algumas tristezas, com algumas insatisfações, com alguns sentimentos de ausência, de falta de alguma coisa. Tem algumas coisas entulhadas aí que você precisa pedir para, né, que você precisa resolver com Deus. Resolve sempre primeiro com Deus, gente. Ah, não, eu sei o que é isso. Isso é falta de um companheiro, de uma companheira. Pode até ser. Não estou falando que é. É falta de dinheiro? Pode até ser. Ninguém está falando que não é. Mas resolve primeiro o quê? Com Deus. Que o dinheiro vai vir, ou vai aparecer alguém, e não vai adiantar nada. Você vai continuar com aquele vazio dentro de você. Então você tem que resolver primeiro, sempre com Deus. E veja o perdão a teu favor. Tá? Porque há um poder muito grande liberado através do perdão. Sabe? E não é porque nós queremos, ou porque a pessoa merece, enfia isso na sua cabeça. Tá? Ah, mas eu não quero. Ótimo, vou ser sincero.
tá? Ah, mas eu não consigo. Ótimo, você está sendo sincero. Eu não consigo perdoar. Ok. Eu também não. Tem coisas que para mim são imperdoáveis. Eu acho aquilo, eu estou falando aqui, ó. Tá? Carne. Também, tá? Mas não é porque o próximo merece. É isso que você também tem que entender. É porque primeiro nós somos o quê? Você sabe que muitos casais tiveram um relacionamento restaurado por causa disso? Eu me lembro como se fosse ontem. Eu orei uma vez com um casal que estava passando uma situação muito difícil. Muito difícil. E as pessoas não entendem, às vezes, que relacionamento passa de um negócio assim, meio complicado mesmo, tá? E é por isso que eu mesmo falo, eu não me meto assim, diretamente em relação, quem pelo menos vem me procurar em relação a isso sabe, né? Primeiro que normalmente, não é pastor, é do tipo assim, quer que eu fique do lado de eu nunca fico. Não adianta que eu não fico, tá? Eu nunca fico. Mas pastor, a pessoa fez... Pois é, mas você não conhecia a pessoa antes? Então pronto. Então assim, eu nunca fico do lado de nenhum... E também não permito que ninguém se intrometa naquilo ali. Sabe por quê? Porque cabe ao casal decidir sobre isso. Quando uma pessoa toma uma decisão, dentro daquele relacionamento, precisa ser respeitado. A pessoa tomou a decisão, porque eu vou falar... Não. Só tem uma coisa que eu sou chato, já falei com vocês, que é casamento, né? Casamento, quando eu caso, eu vou atrás de vocês, já falei, né? Brincadeira, gente. Mas assim, namoro, noivado, isso é normal, essas coisas, sabe? Terminar. Mas até você encontrar a pessoa com quem você vai se casar, ali é diferente. Você fez votos, né? Aí você tem que cumprir. É uma questão de você cumprir a palavra. Tem exceções? Tem. Jesus até fala sobre isso. Mas é questão de você, né, analisar se você tem futuro naquilo ali. E eu não vou amarrar das pessoas, gente. Não vou. Tem gente que faz isso aí. Cobra bem caro, tá? Já viu? Amarração, né? Tem um negócio aí, tem? Então, eu não vou fazer. Não adianta. Não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu não vou botar uma pessoa que não gosta de você do teu lado. Aliás, eu não, né? Quem sou eu? Deus não vai fazer isso. Deus, Ele te ama. Botar uma pessoa que não gosta de você, que vai levar você para caminhos que vai fazer você sofrer. Você está pedindo para Deus a tua infelicidade? Você acha que Deus vai te ouvir? Graças a Deus que não. Aquela pessoa não vai te ouvir. E quanto mais você pedir, mais Ele vai fazer a pessoa não gostar de você. Mais Ele vai botar a pessoa longe de você. E mais vai jogar a pessoa para longe de você. Quando a pessoa sumiu. Porque Deus, Ele é assim. Mas Deus não está ouvindo a minha oração, pior que está. Ele não ouve o que você... Ele não concorda com a tua oração. Mas Ele está ouvindo você. Entendeu? Então assim, é reconhecer que nós não merecemos, gente, esse perdão. Também. Mas nós recebemos isso de Deus. Como nós recebemos de Deus, nós permitimos que Deus libere através de nós. Sem a gente querer, se a gente concordar, se a gente conseguir. A gente fala, Senhor, eu faço isso pelo Senhor, não é por mim. Olha que sinceridade nisso, o poder da sinceridade, né? Perceba isso, né? Qual é o mandamento maior? Uma vez uma pessoa pergunta isso para Jesus. Qual é o maior mandamento? Quem sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. E o segundo mandamento que Jesus fala que é semelhante a esse. Qual é? Amar ao próximo como a nós. Ou seja, nós fazemos isso por causa de Deus, tá vendo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim Deus entende que nós agimos com as pessoas como Ele quer que nós ajamos com Ele. Porque amar Deus, Deus é perfeito. Tem gente que tem dificuldade de amar Deus. Deus é perfeito, Deus não erra, Deus não falha, tudo mais. Imagina a gente então que é falho, né? Então Deus, Ele pergunta às vezes assim, eu não falho, mas se eu falhasse, como é que Ele agiria comigo? É por isso que Ele olha para o próximo, como é que você se relaciona com o próximo. Forte isso, hein? Aí Deus olha como você se relaciona com o próximo, esse cara, olha, Ele faria isso comigo. Eu bem sei, porque quem trata mal um auxiliar, quem trata mal um obreiro, vai tratar mal o diácono, esse sedentário vai tratar mal quem? Com certeza. Quem trata mal o irmão, vai tratar mal... Pode ter certeza. Não tem esse negócio não, gente. Perceba. Por isso que eu observo muito como uma pessoa se relaciona, né, com as... Começa a observar como você se relaciona com as pessoas, porque é assim que Deus vê como você se relaciona com Ele, sabia? Através das pessoas. E por isso que é muito importante a gente pedir o nosso perdão ao Pai. Porque a gente acha
está fazendo, que é certo, não é culpa nossa, nós somos falhas, a gente acha que é certo. A gente acha que está fazendo ali é para a nossa felicidade, sabe? Ninguém aqui, olha, pega a culpa e joga fora. Culpa não é de Deus. Culpa é uma coisa de Satanás. Deus não quer que você se sinta culpado. Compreende isso? Pega a culpa e joga fora. Isso não é de Deus, gente. Foi a culpa que fez Judas se matar. Que ele achou que o pecado dele era maior do que o amor de Deus. E foi por conhecer Jesus que Pedro, que pecou mais ainda do que Judas, porque mais do que você entregar uma pessoa com dinheiro, você chegar 3 anos andando do lado de uma pessoa, meu amigo, meu amor, tudo na minha vida, você conhece ele, nem sei quem é. Tu conhece sim, hein? Para, não sei nem quem é essa pessoa, sai pra lá. Tu já andou com ele, eu já te disse que eu não sei quem é esse cara sendo crucificado aí. Jesus olhou para Pedro, e o galo o quê? Cantou. Você imagina a pessoa que fala, te amo, ai, você é tudo na minha vida, tudo e tal, não sei o que, o pior momento da sua vida, nem sei quem é. Nunca vi, nunca dei perto, sai fora. Mas Pedro entendeu assim, eu sei que Jesus vai dar um jeito nisso. Eu pisei na bola feio. Pô, Pedro pisou mesmo, gente. Ele não pisou, ele estourou a bola, né? Ele conseguiu, né, pisar na bola. Todos nós vacilamos muitas vezes e pisamos na bola. Todos nós. É por isso que você precisa ter esse entendimento que a culpa ela é de Satanás. Satanás quer que você se sinta mal. Não. Você tem que reconhecer que você é uma criatura falha. Você tem que correr para quem? Para Deus. Jesus, me ajuda. E uma vez eu olhei com uma pessoa, foi muito interessante. Ela fez uma coisa, enfim, a história dela lá. E ela falou assim, pastor, sabe o que mais me... E a pessoa chorando. Isso que é tremendo na sinceridade, né? Eu sei que eu fiz estava errado. Mas o pior de tudo que eu fiz, ainda gostei muito. Eu não sinto um pingo de arrependimento. Se eu pudesse, eu fazer 1000 vezes de novo. Isso que me deixa mais triste ainda. Eu falei assim, você já falou isso para Deus? Eu falei assim, já, que bom. Deus se agrada da sua sinceridade. Porque Ele não quer que você sinta culpa. Ele quer transformação em você. Ele não quer que você deixe de fazer algo apenas porque é errado. Porque para Deus não importa o que é certo ou errado. Deus, Ele quer o seu bem. Entende? Tem muita gente aí que fala que não bebe, mas é alcoólatra enrustido. Que não pode ver um copo de bebida que é fumante enrustido. Não pode ver um cigarro. Não. Quando você deixa, não é porque as pessoas falam que é errado, o pastor diz que é errado. Você pensa na tua saúde, você está se consagrando, não sei, de repente, né, para alguma finalidade. Mas você é uma coisa muito entre você e o Senhor, entende? Tem gente que pensa que a força de Sansão estava no cabelo. Me fala qual é o shampoo que ele usava que eu vou usar. Eu vou comprar. Tem gente que pensa que a força não era, gente. Para quem não sabe, nem conhece a escritura, Sansão fez um voto, que é do voto nazireu. É um voto hebraico isso. Onde não se corta o cabelo, ele não toma vinho e não pode tocar em coisas mortas, tá? É o voto nazireu. Isso é uma forma de consagração, porque Sansão era juiz de Israel, tá? E assim, no decorrer de tudo, ele fez um monte de coisa. Ele tocou em coisa morta, inclusive prepararam essas situações para ele, tá? Um leão lá que estava morto, botaram mel dentro de um leão morto. Criaram uma série de situações para quebrar isso. A última foi o corte de cabelo. Porque na verdade ele fez isso por causa de Dalila. Ela era na verdade filisteia, ela era dos filisteus, ela foi enviada lá porque os filisteus não sabiam o que fazer, porque Sansão com um braço só ele derrubava o exército todo, né? Então eles tinham que, né? No momento em que Sansão ele perdeu essa conexão com Deus, aí que saiu o quê? O Espírito Santo. Aí Sansão perdeu as forças dele. Não foi porque cortaram o cabelo dele. O que foi cortado foi a conexão dele com Deus. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Entende? E é com isso que você tem que se preocupar. De verdade.
Você está triste, você está insatisfeito, você está infeliz? Ótimo. Que isso, pastor? Eu tenho Deus, eu vou atrás de Deus, Deus vai dar um jeito nisso. Deus dá um jeito em tudo, tá? Você venha, continue, persevere. Com Deus não tem tempo fechado, não. E se você errou, não se preocupa, vem, que Deus ele dá um jeito. Em primeiro lugar, você precisa do perdão do Pai. Resolva a sua situação com o Pai. Resolva a sua situação com Deus. Vem e Ele vai, olha, qualquer situação que for, Ele vai lá e vai dar um jeito. Depois disso, acabou. Gente, já está o quê? Consumado, sabe? E Deus quer te liberar de toda a culpa, de toda a acusação que foi lançada sobre a sua vida, desde a infância, sabe? Não sei vocês, mas eu ouvi muito essa palavra. Você é preguiçoso, né? A gente ouve tantas coisas, né? Vai ouvindo. Deus ele quer te liberar de muitas coisas que foram lançadas sobre a sua vida, sabe? Ele está te perdoando, assim, de tudo. Tudo mesmo, gente, de tudo. Tem coisas que eu lembro, assim, do meu passado, né? E Deus falou assim, eu estou te perdoando de tudo isso. E Deus é tão maravilhoso que a palavra diz que Ele lança para trás os nossos pecados no mar do esquecimento. O Deus ele não olha mais. Quando Ele joga para trás e lança no mar do esquecimento, você fala com Ele assim, mas aquele pecado, Deus fala assim, que pecado? Eu já perdoei você. Você que está lembrando. Você não se perdoou. Então por isso é muito importante essa conexão com Deus. Tem gente que recebeu o perdão de Deus há muito tempo, mas ela fica se culpando. Ah, mas se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse pensado, se eu tivesse agido, se eu tivesse falado de outra forma. Gente, o que passou, passou. E uma coisa que eu aprendi, parece não fazer muito sentido, né? Mas eu vou tentar explicar. A gente é o que a gente é. Deus ele conhece a gente antes da gente se tornar aquilo que a gente vai ser. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Você não tinha nem nascido ainda, mas Jesus já estava justificando você, te salvando naquela cruz. Eu negava a Cristo, mas Deus já me via hoje falando com você aqui. Tem gente que está no altar, mas Deus sabe, lá no final dos tempos, Ele vai falar assim, eu não vos conheço. Meretrizes e publicanos vão passar o que? À frente de vocês religiosos. Então Deus ele sabe. Ele conhece você. Ele sabe as tuas falhas, as tuas limitações. Ele te conhece. Você acha mesmo que você pega Deus de surpresa? Ele te conhece. Fala assim, Deus me conhece. Ele sabe que eu não sou fácil. Eu falo isso para Deus todo dia. Ele fala assim, eu bem sei, Luciano. Né? Então Deus está perdoando você de tudo agora, independente do que as pessoas pensam de você, que o perdão não pertence às pessoas, o perdão pertence a quem? A Ele. E nós precisamos manter esse relacionamento de amor com Deus, sendo Ele perfeito. Mas também mudar o nosso relacionamento com as pessoas que são falhas, porque isso é reflexo que, gente, do quanto esse amor é realmente praticado por você, verdadeiramente. Então você está num processo, tá? Vai lá em Lucas 18, para nós encerrarmos, tá? Então já encerramos aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 10. Eu gosto muito dessa história, muito mesmo, muito. Lucas 18, verso 10. Gosto muito, sabe? Olha, a pessoa que se acha assim muito santa, muito crente, eu tenho pavor de gente assim. Sério, pavor, tem pavor. Por trás daquilo ali, olha, só misericórdia. Tem pavor. A pessoa toda perfeitinha, assim, ai, não sei o que. Tem uma palavra certa para tudo na Bíblia, para você. É uma caixinha de promessas. Ela fala um versículo que sai. Né? Conhece a Bíblia de uma ponta a outra, só não vive a palavra. Né? Tem pavor gente assim. Tá? Eu conheci uma pessoa que nem cristã, nem o Senhor Jesus conhece. Eu fiquei assim, e esse é um dos chamados da nossa igreja. Assim, a igreja não tem conseguido dialogar com as pessoas, ela tem afastado as pessoas da presença de Deus, porque ela já vem assim, Jesus fala o quê? Vinde a mim como está. A igreja fala, para você vir, você tem que vir assim. Prega a palavra escrita,
Jesus não ficava andando com a Torá debaixo do sovaco, desculpa a palavra. Entende? A palavra de Deus é uma palavra revelada, ela não é meramente escrita. Gente, nós não idolatramos um livro, nós servimos ao Deus da Bíblia. Vocês conseguem entender a diferença disso, sim ou não? A Bíblia é a palavra de Deus? Sim. A Bíblia foi escrita por Deus? Sim. Você serve a Bíblia? Não. Eu sirvo o Deus da Bíblia. Sim. Esse é o entendimento. Mas as pessoas idolatram isso aqui. Entende? Isso aqui é um livro. É papel. Pastor, que isso? É. A palavra se fez carne. O nome dela. E esteve entre nós. Que lindo, né? João começa falando já isso no Evangelho de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Verbo em grego logos, que quer dizer palavra. E a palavra era Deus. E ele se fez o quê? Carne. E ele caminhou entre nós. E ele foi luz que resplandeceu entre as trevas. Mas as trevas não o compreenderam e não conseguiram prevalecer contra ele. Aí começa contando a história de João Batista. Havia um homem chamado João, e ele vai falando. Né? João, né? Batista. Lucas 18, verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Diga, para orar. 2 pessoas que foram para a igreja para orar, tá? Um fariseu e outro publicano. Fariseu aí é aquele cara que conhece bem a palavra. Publicano é aquele homem que é cobrador de impostos. Para quem não entende isso aqui, tá? Israel estava sob o domínio do Império Romano. Publicano era um israelita que ele servia a quem oprimia Israel. Então ele era visto pelo povo de Israel como um traidor, entendeu? Por isso que é visto dessa forma. Um publicano. E normalmente, né, não é uma pessoa que praticava tudo que estava lá na lei, não comia carne de porco, porque os gentios não tinham esses hábitos, né? Que está escrito que isso é pecado, em Levítico, comer carne de porco. Porque come presunto aí, né? Comer, por exemplo, coisas que não tem barbatana. Você que come um camarãozinho de vez em quando. Está escrito na Bíblia que isso é abominação. É. Tem escrito um monte de coisa em Levítico. E eu posso explicar para você um dia, se você quiser conversar comigo, por que essas coisas são escritas dessa forma, tá? E aquilo tudo ali é verdade mesmo, tá? 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Verso 11. O fariseu de pé, ele fez questão de frisar isso, né? De pé, envergado, né? Assim orava consigo mesmo. Jesus que está contando isso, tá? Uma parábola. Ó Deus, graças te dou. Olha só. Ele já começa bonito, né? Do graças a Deus primeiro, conforme é ensinado, né? Que não sou como os demais homens. Olha só, hein? Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. 12. Jejum 2 vezes na semana. Esse cara é bom. Como é que ela usa, Roberto Carlos? Esse cara sou eu, olha. 12 vezes, olha, verso 12. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Cabra bom isso aí, faz tudo direitinho. Verso 13. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Ele estava encurvado, tá? Dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu já não entendi nada. Então quer dizer, se eu jejuo e eu dizimo, está errado? Não. Você não faz mais que a tua obrigação. Está obedecendo a Deus, é bom para você isso. Agora não é você ficar esfregando isso na cara de Deus. Eu acho muito interessante o político falar assim, eu sou honesto. Ué, eu acho que isso é o quê? É obrigação, né? De toda pessoa que está na política. Isso virou agora, como é que eu vou dizer? Eu acho isso muito interessante do ser humano, né? Porque tá tão em falta o negócio, né? Eu sou honesto. Eu falei assim, ué, mas não é pra ser? Tem que ser. Se você não fosse, é que eu ficaria admirado, né? É porque tem tanta gente que não é, mas é mais do que obrigação da pessoa ser honesta. Ela exerce um cargo público, ela foi votada, você deu um voto de confiança para ela estar lá,
E não recebe pouco não, tá? Recebe muito bem, não trabalha todo dia. Olha só, tudo é pago, viagem, roupa, tudo. A gente paga tudo deles. E enche o peito para dizer o quê? Sou honesto, não faz mais do que a tua obrigação. É assim que as pessoas se apresentam para Deus. Compreende? É diferente de fazer prova com Deus, tá? Esses dias um dizimista estava falando comigo, eu falei assim, faz prova com Deus. Eu falei, se eu não falo assim, faz, então é mal aqui. Deus, ele pede, fazer aí prova de mim nisso. Deus é tão Deus que ele fala, vê se eu não vou abrir a janela do céu para você. Eu falei, vai no lugar onde você pode enxergar o céu, se não tiver, fecha os teus olhos e fala, Senhor, se tu é dizimista fiel mesmo, você está habilitado para fazer isso. Eu faço prova de ti nisso. Pum. Você está obedecendo a Deus, Deus ele te garante, sabe? Deus não busca a perfeição, Deus busca coração sinceros e quebrantados. Isso é um mês de conserto, gente, tá? Aproveita bem esse mês de junho, que está na metade do ano. A gente vem meio cambaleando já na metade do ano, né? Que já passou por tanta coisa de 2018 para cá, já vem levando tanta lambada. Então aproveita esse mês mesmo, sabe? Para você. Corre para a presença do Senhor, vem, aproveita que esse é um mês de conserto. Hoje é o primeiro, né? Primeiro nós iremos nos consertar com a coisa mais importante que é. Com quem? Com Deus, tá? Isso que é o mais importante. Depois nós seguiremos todos os domingos nesse propósito, até terminar todo esse processo por completo. Por isso que eu digo para você não perder. Não é apenas você ocupar lugar na igreja, não. Porque isso é um processo, cada culto é um processo, tá? Isso se liberar, sabe? Todo esse poder, né, do perdão nas nossas vidas. Agora sim, para encerrar, Lucas 6, verso 45. Lucas, capítulo 6, verso 45. Ele diz assim, quem achou dizer aleluia. O homem bom do bom tesouro, Lucas 6, 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. O homem mau, ou o mal, né, do mau tesouro tira o... Ou seja, tem tesouro que é bom e tem tesouro que é ruim. Tem coisa de valor que você guarda que é bom e tem coisa de valor que você guarda que é ruim. O orgulho, por exemplo, é uma coisa péssima. Você se valoriza? Você dá beijinho no ombro? Sim, mas é péssimo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos limpar os nossos corações, gente. Meus irmãos. Esse é o dia que Deus separou, né, para nós, né, acertarmos as nossas contas com Ele. Confesse hoje suas fraquezas diante do Espírito Santo, sabe? Pode falar mesmo. Não precisa nem ser com a boca, pode ser de coração. Você fala assim, eu nem sei o que tem aqui dentro. Mas tá uma bagunça. E assim, recebe mesmo. Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, não sei nem o que foi que eu fiz. Mas eu estou com uma tristeza dentro de mim. Eu não quero nem saber que tristeza é essa, de onde isso veio, para onde isso vai lá. Eu quero hoje resolver minha vida contigo. Me perdoa. Sabe? Se eu nem sei o que eu fiz, me perdoa, Senhor. Eu quero me acertar hoje contigo. Eu quero hoje lavar literalmente a minha alma. Confessa tuas fraquezas para o Espírito Santo. Sabe? Recebe o perdão de Deus assim, incondicionalmente na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?